Hoje nós vamos falar do capítulo, que é o Poder Único. Para quem está no livro, é na página 45. E para quem está em PDF, se não me falha a memória, é um pouco mais adiante. Mas estamos falando do Poder Único. O que o Joel Goldsmith, né? Ele fala sobre isso que nos chama a atenção. Recordando, Joel Goldsmith foi considerado um místico quando ele começou a fazer as curas. E me chama a atenção, né, que ninguém, no fundo, está predisposto a fazer o trabalho do Joel Goldsmith, porque é um trabalho que requer muita dedicação, né? Não é fácil você fazer, mas você vem com esse perfil de curador e durante a caminhada, né, você acaba entrando nesse mundo, né? E aí Joel Goldsmith, ele fez, acho que 3, 4 livros, e esse é um dos livros que nós estamos falando sobre ele. Tá? E agora vamos falar aqui do Poder Único, que é o terceiro capítulo, se não me falha a memória. Nós estamos vendo, para cada reunião, um capítulo, porque é tão minucioso que ele coloca e tão importante na vida de quem busca o autoconhecimento, que vamos fazer um capítulo para cada uma dessas nossas reuniões. E ele começa a chamar a atenção nesse capítulo de uma coisa muito importante para quem busca o autoconhecimento. Na realidade, o que é o autoconhecimento? É você expandir as suas energias, né? É você começar a viver uma vida feliz e edificante. Você precisa se conhecer para que você possa usufruir desse benefício. Então, o primeiro parágrafo aqui que eu separei, ele diz assim: quando o homem começa a viver do ponto de vista do poder único, então se modifica todo o conteúdo da sua vida. E se transforma. Você começa a ter outro olhar para as situações, você começa a ter outras considerações, outras avaliações em relação ao seu dia a dia, né? No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, e até na sua religiosidade como um todo. Vamos usar esse nome religiosidade para todos. Pode ser uma religião, pode ser uma crença, pode ser uma filosofia, né? Você muda por quê? Porque ele vai mostrando para você a vida como realmente ela é, né? O quanto bonita ela é, né? E neste mundo, defrontamos-nos a cada passo com pessoas, coisas e circunstâncias de caráter destruidor. Sempre aparece algo ou alguém que destrói a nossa paz, a nossa saúde, a nossa harmonia, as nossas boas relações. Para quem busca o autoconhecimento, para quem expande as suas energias, vocês começam a perceber essas pessoas que nos vêm perturbar. E elas vêm gratuitamente. Elas vêm pelo prazer de criar a confusão, né? Então, ela tem esse prazer. Então, aqui eu separei o vagalume que eu coloquei no convite. Ele faz parte de uma parábola usada em muitos estudos do autoconhecimento, em muitas religiões, filosofia, que é a cobra e o vagalume. Eu vou ler esse texto e vocês vão entender o que o Joel Goldsmith ele quer dizer aqui. Isso é um fato, isso é uma realidade. A gente que vive o autoconhecimento, nós nos deparamos, né, com essas pessoas que têm o prazer de fazer a maldade, né? Eles veem a nossa luz e vêm para nos desestimular. Essa é a ideia deles. Então, assim conta a história.
Corre uma história que certa vez uma serpente começou a perseguir um vagalume. O vagalume fugia rápido, com medo da feroz predadora, mas a serpente nem pensava em desistir. Fugiu um dia e ela não desistia. Fugiu 2 dias e nada. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume criou uma coragem que de onde não sabia que vinha e parou. E, encarando a cobra, disse: Um momento, posso lhe fazer 3 perguntas? Não costumo abrir esse precedente para ninguém, disse a cobra. Mas já que vou devorá-lo mesmo, esteja à vontade, pode perguntar. Pertence à sua cadeia alimentar? Perguntou o vagalume. Não, respondeu o Ofídio. Eu fiz algum mal para você? Insistiu o inseto. Não, respondeu novamente a cobra. Então por que você quer acabar comigo? A cobra pensou e falou, não sei não. É uma coisa assim, tipo. Hesitou um pouco, mas disse, quer saber? O problema é que eu não suporto você brilhar. Infelizmente, a qualquer momento, uma cobra pode cruzar o nosso caminho, querendo ofuscar esse brilho intenso que temos. O brilho da pessoa é alegria e vida. Quem não é feliz se incomoda com a alegria do próximo e faz tudo para atrapalhar. Pensem nisso. Não basta você ser uma boa pessoa, fazer o bem e ajudar os outros, porque sempre vai existir alguém que vai querer te prejudicar, ou por inveja, ou por pura maldade. Mas mesmo assim, segue sempre firme, seja bom, faça o bem, mas seja discreto. Então, essa parábola, vamos chamar assim, ela vem dizer exatamente o que o João Goldsmith está dizendo aqui. As pessoas que procuram o autoconhecimento, naturalmente, eles vão expandir a sua energia. É uma coisa natural, faz parte do processo, né? E quando você começa a ser feliz, você chama atenção. Uma vez, tem uma colega aqui de trabalho que estava alegre e contente porque ela tinha, né, despertado para isso e foi comentar com algumas pessoas. E eu disse a ela, não faça isso, porque essas pessoas não estão preparadas para isso. Se você está ouvindo, é porque você está preparada para isso. Você vai entender, você vai avaliar, você vai sentir, você vai valorizar isso que você está buscando. Quando você passa, que é uma coisa mais natural do mundo, a compartilhar essa alegria, essa energia que você está emanando, você coloca em risco o seu trabalho, porque simbolicamente, lógico, ele coloca aqui a cobra como aquele que cria problemas nessa caminhada. E ele não faz, é muito interessante, ele não faz propositadamente. Ele faz porque ele é mau. Simplesmente por causa disso. Da mesma maneira que as pessoas do bem fazem o bem, naturalmente, essas pessoas fazem o mal naturalmente. Então, não adianta nós querermos, né, de certa forma, conversar com essas pessoas para que elas possam, de certa forma, conhecer o autoconhecimento, conhecer essa alegria, conhecer a prosperidade, porque elas não vão entender. E quanto mais elas não entenderem, mais elas vão procurar atrapalhar a vida daquele que busca o autoconhecimento. Isso eu posso comentar com você, com vocês, com a maior tranquilidade do mundo, porque a gente vive isso. Então, as pessoas querem exatamente a sua desarmonia. E essas pessoas, elas, muitas vezes, elas são parentes, estão na família, muitas vezes é um colega de trabalho, muitas vezes é alguém próximo, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquele dizer, né? O seu inimigo dorme ao lado, né? Exatamente isso. E você não percebe, e você acaba se desestimulando,
né, acaba passando essa energia, o que ele quer é exatamente isso, essa energia que você produz, para ele continuar fazendo a maldade. E é muito sutil. Se você tentar mostrar para ele que ele está fazendo a maldade, ele não vai entender, porque a maldade é o meio de vida dele, por incrível que pareça. Então, quando nós estamos na busca do autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É você expandir as suas energias, você fazer com que as suas energias elas produzam o que realmente você veio fazer nesse mundo. Ser feliz, próspero e edificante. E eles não gostam. Então, a cobra, simbolicamente falando, é aquele que rasteja. Já o vagalume é aquele que voa, feliz. Ele vai para todo canto. A cobra, ela rasteja. Então, existe um simbolismo nessa parábola, vamos assim chamar, para que as pessoas entendam que a cobra vai continuar rastejando e o vagalume vai continuar voando na sua busca do autoconhecimento, na sua busca da iluminação. E eu falo muito isso porque a gente que trabalha com isso, como eu falo, eu estou quase há 50 anos, 60 anos, nessa busca do autoconhecimento, né? A gente é chamado para isso. Isso, olha, é uma coisa que, se a gente não tiver desperto, eles vêm sorrateiramente e nos atrapalham e nos estimulam e ainda levam a nossa energia. E para você recuperar essa energia de novo, para você refazer tudo isso, respirar fundo e tocar a vida, é uma mão de obra, é com você nascer de novo e começa todo o trabalho de novo. Então, é uma coisa que a gente fala para quem busca esse trabalho de expansão e fala assim, mas por que eu não vou ajudar essas pessoas? Por que eu não posso falar para essas pessoas que o caminho que eles estão não é o caminho mais adequado? Não adianta, porque eles vão continuar fazendo, porque eles são assim. Quem é bondoso, quem é maldoso. É o perfil, é o ímpeto que ele tem de fazer a maldade. Da mesma maneira que a pessoa bondosa tem de fazer a bondade, ele tem de fazer a maldade. Então, quando vocês se separarem, vocês vão se deparar, porque aqui não é porque você expandiu a sua luz, que eles vão se aproximar de você. Eles sempre estiveram junto de você. A diferença agora é que você está começando a ter essa percepção. Quando vocês fizeram uma retrospectiva da vida de vocês, vocês vão perceber o quanto essas pessoas tiraram as energias de vocês e vocês nem perceberam. E vocês simplesmente entraram na onda deles e perderam as suas energias. Então, agora, simplesmente, qual a diferença? É que agora você vai perceber. E quando você perceber, qual a orientação que o Joel Goldschmidt dá aqui? Se afaste. Não tente ter razão. Você vai perder. Porque eles são muito sorrateiros. É o ímpeto dele. E nós não estamos acostumados, aquele que busca o autoconhecimento, com a maldade. Você ver a maldade é uma coisa, você fazer a maldade é outra. Então, o que Joel Goldsmith chama atenção, e eu também alerto para isso, e isso vai acontecer. Muitas vezes as pessoas comentam comigo, não, eu tive um problema lá com aquela pessoa, agora sim, agora eu resolvi o problema com ela, está tudo bem. Eu falo, olha, presta atenção, não abra a guarda, porque ela vai voltar a fazer maldade com você, porque está dentro dela. Por mais que a gente fale, olha, não, nós vamos ajudar essas pessoas, vamos lá, vamos mostrar para elas a beleza da vida, elas não entendem isso. E elas vão fazer. É ímpeto. Não é uma coisa que foi ensinada, já nasceu assim.
Então, o que o Joel Goldsmith, né, ele coloca exatamente aí, que nós tenhamos essa percepção e essa questão, a coragem de dizer não, sabe? Aquele não gostoso, aquele que dá sabor, de você chegar e falar não para essas pessoas. E pode ficar tranquilo que essas pessoas não vão fazer falta em suas vidas, porque eles vão procurar outros para fazer a maldade. Se você não permitir, não pensa que eles vão ficar tristes, vão lá. Não, eles vão procurar outros. É instinto. E vão fazer a maldade, seja lá com quem for. Então, já que nós estamos buscando o autoconhecimento, é importantíssimo nós termos a noção disso que vai acontecer. Porque está se produzindo uma energia sutil, uma energia que todos querem ter. Né? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser próspero? Quem não quer ser edificante? Quem não quer ter uma família maravilhosa? Todos querem. A diferença é que eles têm a maldade em sua essência. Quando isso vai ser corrigido, de que forma fazer corrigido, isso não é problema nosso. Esse não somos nós que vamos fazer isso. Da mesma maneira que nós procuramos ser bondosos e trabalhamos para isso, vai chegar o momento deles. Não precisam ficar preocupados com isso. Vai chegar o momento deles. Todo mundo chega porque não vai chegar o momento deles perceberem essa maldade e tentar não fazer mais essa maldade. Mas hoje, eu chamo a atenção, assim como o João Goldsmith chama a atenção, para que não discuta, não procure ter razão. Vocês vão perder seu tempo. Porque ele já está pré-formatado a fazer a maldade. E a maldade, para ele, é a coisa mais natural do mundo. Já viu aquelas pessoas que falam assim, mas o que foi que eu fiz? Mas por que eu? Eles nem percebem, eles não têm essa percepção da maldade. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter muito forte dentro de nós. A hora que nós percebemos, se afaste, não discuta, não procure aqueles que durante 5.000 anos tentaram ensinar as pessoas essa divina sabedoria, não tiveram uma vida fácil. Eu estou falando aqui de você pegar Jesus, quando ele saiu do deserto e teve o deslumbre das boas novas, teve um andarilho, né, que cruzou com ele, e ele todo alegre contou, o andarilho falou assim, não faça isso, as pessoas não estão preparadas para as boas novas. E ele foi, e todos sabem o resultado que deu. E nós estamos falando de Paulo, que foi surrado, nós estamos falando aí do filósofo Sócrates, que foi condenado à morte, e assim vai. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. Então, esse trabalho do autoconhecimento, esse trabalho da expansão de consciência, ele é individual, nós somos uma individualidade. Se nós fizermos, se nós trabalharmos, se nós expandirmos a nossa energia, com certeza nós estamos ajudando muita gente. A gente não tem noção da quantidade de pessoas que nós ajudamos, como estão no momento que estamos reunidos agora aqui, porque estamos produzindo essa energia maravilhosa que é a divina energia. E ele continua aqui, né? Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse, Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Essa frase é uma frase marcante, porque nós devemos usar isso com as pessoas que fazem maldade. Porque você não tem condições de perdoar. Nós não fomos preparados para perdoar ninguém. Isso é um engodo. Porque amanhã
sem perceber, nós já estamos com raiva de novo, amanhã, sem perceber, nós estamos já não querendo mais aquela amizade, sem perceber, nós voltamos a ter antipatia, né, para aquela pessoa. Então, essa frase também, que está nos livros aí, nas escrituras, né, é o que nós devemos fazer quando nós percebermos essa pessoa que está atuando sobre nós. Pai, perdoai, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Essa é a grande chave, esse é o grande segredo da sabedoria. Perdoar, mas não nós não temos essa condição. O Pai, que vive em nós, ele tem. Então, o Pai, ele, quando nós chamamos, não é o Pai, nós já falamos muito, já o Godimich insiste, não é o Pai externo, não. É o nosso Pai, que está aqui dentro, porque Deus está aqui dentro. Né? Nós já estamos entendendo que não é mais aquele Deus que nos ensinaram que está no céu, que a gente fica olhando, não, é aqui dentro. Então, nós chamamos o nosso Pai aqui dentro e falamos, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E se você tentar, de uma certa forma ou outra, convencê-lo, você vai perder seu tempo. E ele vai te comer, assim como a cobra. Você viu que o vagalume tentou voar várias vezes e a cobra ficou ali, atrás dele. E eles vão ficar atrás de vocês para comer, né, as suas energias. Então, não procure, porque eles não vão mudar. Eu estou te falando de pessoas muito próximas, viu? Não a gente vai se surpreender quando nós começarmos a perceber essas pessoas, né? E se afaste. Não, olha, não vale a pena, nem os nossos heróis aqui dos tempos, né? Jesus, Paulo foi surrado, né? Todos tiveram esse fim por tentar levar as boas novas às pessoas. É perda de tempo. Então, aqui ele fala assim, discernimento e bom senso e não querer ter razão. Mantenha a guarda, sabe? Lógico, vai ter momentos que você não tem como escapar. Vai ter momentos que você vai ter que conviver, né? Mas mantenha a guarda, proteja a sua energia, né? Peça ao seu divino a sua proteção. E tranquilo, sabe? É sossegado, eles vão se afastar naturalmente, porque nós vamos deixar de ser alimentos para eles. Isso é um fato, isso é real, e isso acontece. Ninguém está dizendo aqui suposições, ninguém está dizendo aqui que é o achismo. Não, assim como o Joel Goldsmith está colocando, ele está colocando de uma forma muito tranquila de falar assim, se afaste, não queira ter razão. E ele coloca que Jesus pregava a boa nova, né? O reino que foi anunciado, e ele curava toda espécie de doenças entre o povo. Então, você veja que, lógico, a história toda que nós temos aí, né? E assim foi Paulo, assim foi João, assim foi todos os curadores. Então, a nossa essência que nós estamos passando aqui, nós vamos ser curadores naturalmente, porque ao curarmos alguém, nós estamos nos curando. Já falei, aqui nesse planeta, tudo é uma troca. Não existe nada que você faça que não tenha uma troca. Se você expande a sua energia, você vai receber coisas boas dessa energia. Se você não expandir a sua energia, também você não recebe essas energias maravilhosas. Então, expandir a energia é fundamental para que nós sejamos felizes, prósperos, edificantes em todos os sentidos. Aí diz Joel Goldsmith, mas os espiritualmente iluminados de todos os tempos e países descobriram que não é inere a essas coisas nenhum poder real. O que ele está dizendo aqui? Essas pessoas não têm poder. A maldade não
tem poder. A partir do momento que nós colocamos o nosso divino, acionamos o nosso divino, a maldade, ela não tem poder. Então, toda vez que nós nos deparamos com essa situação, respira fundo e busque o seu divino, que ele naturalmente ele vai embora. Por que João Goldsmith chama atenção? Porque Deus é um só. Deus é onipotente, onipresente. E ele está dentro de você. Então, você dá realidade a uma coisa que não existe, a uma coisa insalubre, você está perdendo as suas energias. Então, é exatamente o que ele coloca aqui. A não ser que o homem as reconheça como poder reais e como tais a tenha e combata. O que ele está falando aqui? Não faça isso, não discuta com essas pessoas, porque você vai dando um poder real a elas. É a mesma coisa que você dá milho para porco, como popularmente fala-se, né? Você vai dando e ele vai ficando forte. E aí fica cada vez mais difícil, né, você afastar essas pessoas. Então, é exatamente o que o João Goldsmith coloca nesse capítulo da sua vivência, né? Ninguém está falando aqui de teoria. Nós estamos falando da vivência do Joel Goldsmith, e o que me deixou ligado a isso nós também vivemos, né? Há um só Deus, seja no Oriente, seja no Ocidente, um só Deus, seja entre gregos ou judeus, seja entre cristãos ou pagãos, seja entre escravos ou livres, há um só Deus. E o eu dentro de mim é esse Deus, infinito, onipresente, onipotente, onissapiente, o poder único. Não há nenhum poder fora desse poder, que eu sou eu, o meu divino. E esse eu que eu sou é imortal e eterno. Quando ele coloca divino, isso aqui é uma ferramenta muito boa para que a gente possa trabalhar. Nós temos a possibilidade de nós falarmos assim, o divino que há em mim, né, se manifesta aqui e agora. Então, quando você coloca o divino em ação, é aquela energia cósmica que você tem dentro de você e você coloca em ação. Alguma situação que não está funcionando, alguma situação, o meu negócio não está andando, a minha família está desorientada, está tendo alguma confusão, minha saúde ela não vai bem, nós devemos respirar fundo. O divino em mim se manifesta aqui agora. Você está dando a possibilidade daquela energia, né, vital, que a gente está falando desde o início, que é a nossa energia, ela se manifestar, ela poder atuar. Se não houver essa percepção, nós vamos dar milho o porco, ou nós vamos ser comida das cobras. E é um termo, essa parábola aqui que eu escolhi, é muito usada. Se vocês entrarem lá no Google, é usada em muitas filosofias, em muitas religiões, para mostrar exatamente isso. Né? Se você bobear, ela vai te aborrecer. E para você depois se reestruturar, voltar ao que era antes, tudo que você fez é muito triste. E eu vou te dizer, muitas vezes as pessoas se desanimam, né, em busca da sua felicidade exatamente por causa dessas pessoas. Por isso que ele fala, o divino que é em mim se manifesta aqui e agora. Como diria uma amiga, isso é uma frase de porta de geladeira. O divino que há em mim se manifesta aqui e agora. E vocês repitam isso como o ar que vocês respiram. O divino que há em mim se manifesta aqui e agora, porque isso é real. Isso não é achismo. Isso funciona. Então, quando vocês se sentirem ameaçados, quando vocês se sentirem que alguma coisa não tá, porque vocês vão sentir emocionalmente isso. Vocês vão pegar no ar. E quanto mais vocês buscarem a sua divindade dentro de você, mais rápido você pega. E mais rápido você elimina essa cobra, vamos colocar assim, do nosso caminho. Então, o divino que é em mim
se manifesta aqui e agora. Em virtude da minha unidade com o Pai, minha unidade com o eu que sou, estão corporificados em mim toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a vida, toda a espiritualidade, todo o poder, toda a bondade e toda a graça de Deus. Então, o que João Gottschmidt insiste? Exatamente aí. Está tudo dentro de mim. Se eu quero ser feliz, só depende de mim. Se eu quero ser uma pessoa próspera, está dentro de mim. Se eu quero que meus negócios eles deem certo, está tudo dentro de mim. Muitas vezes eu tenho um cliente que chega lá e fala assim, bom, como é que eu vou fazer? Eu quero abrir um negócio. Eu falo para ele assim, mas se você está querendo abrir um negócio e já está com a dúvida desse negócio, então não abra. Nós temos que ter a convicção daquilo que vamos fazer vai dar certo. É uma convicção. Se nós já entramos pensando que pode dar certo ou não pode dar certo, não façam. Porque vai aparecer a cobra e vai pegar vocês. Aí vocês vão perder tudo que vocês colocaram nesses negócios. E dá dó, sabe? Eu tenho lá, eu desestimulo a pessoa. Né? E a pessoa falou, como você estimula o cara a abrir um negócio? Eu falei, lógico, ele vai perder o negócio, é fatal. Então, você tem que ter essa convicção que o negócio vai dar certo. E por que não haveria de dar? Né? E por que não haveria de dar certo? Né? Aí vamos voltar lá na velha chorona. Ah, meu negócio não dá certo. Ah, por que ele não dá certo? E blá, blá, blá. Velha chorona. E você volta nos vícios mentais que a gente vive. Então, você vê que tudo encaixa. Né? Numa busca do autoconhecimento, numa busca de você buscar, né, a sua felicidade. Volto a repetir, nós não viemos aqui para ser tristes, não viemos aqui para passar necessidade, não viemos aqui para ter nenhum contratempo no nosso crescimento espiritual. Tudo unidos, nós chegaremos ao nosso destino. Tudo vai ser feito de acordo com o que o divino que há em mim, ele quer. Muitas vezes a gente pensa que é a gente que manda nas nossas vidas, né? E não é bem assim, né? A vida, quando eu vejo, já foi, aconteceu, encontrei aquela pessoa que eu nunca imaginei que encontrava, então a vida, ela vai exatamente dentro dessa divina ordem. Ele vem, a fim de que o poder curado pelo Espírito, é necessário que o homem seja capaz de encarar firmemente toda maldade e todo mal em qualquer forma e dizer com absoluta confiança. Olha o que ele coloca no livro. Não tenho medo de ti, nem jamais lutarei contra ti. Isso está no livro dele. Então, o que ele está colocando aqui? Não tenho medo de ti. Que a maldade venha e bate o pé e corre. Bate o pé e corre. Por quê? Porque ele não tem estrutura energética para segurar, né, um divino que está dentro de nós. Ele vive uma fantasia. A maldade, ele vive uma fantasia. Ele não vive uma realidade. Por isso que ele faz o que ele quer. Nem jamais lutarei contra ti. Não procure convencer as pessoas que elas estão erradas. Você vai perder seu tempo. Com o tempo, quem sabe, elas terão a oportunidade de deslumbrar essa verdade. Mas com o tempo. Você vai perder seu tempo, você vai perder a sua energia e a sua luz, ela vai embora. Então, a Joel Goldsmith lembra muito bem isso, que isso é a experiência de vida dele. Quando você começa a fazer a cura espiritual, as pessoas têm inveja. Por que ele pode e eu não posso? Por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele é feliz e eu não sou? Aí, ele vai buscar a felicidade que ele não tem direito. Você já viu aquelas pessoas que vão para a escola e está na hora da prova e ele fica encostado lá
naquele aluno que é o PDF da classe. Ele começa a cantar, o cara lá fala assim, olha, eu só quero dar uma olhadinha na prova. Não, você pode ficar tranquilo, só passa os números aqui para mim, né? Que eu vou responder as questões. Aí você fala assim, mas por que ele faz isso? Porque ele não estuda. Quem faz a maldade é aquele que não estuda, aquele que não paga o preço, aquele que não realiza essa busca de expansão das energias. Então, ele vive o quê? Colando a vida dos outros. Então, você é feliz? E o que ele fica? Ele fica na sua cola, porque a sua felicidade oculta, né, a infelicidade dele. Você feliz, ele está atrás. Né? Você ganha os amigos, ele está atrás. Ele está usufruindo aquele que pega carona. Né? Ah, mas você... Não, ele está de carona. E aí você tem que carregar você e aquele infeliz ainda. Então, não procurem ter razão quando você busca a sua felicidade. A sua felicidade é sua, individualmente. O conjunto das felicidades é que se transforma numa coisa maravilhosa. Mas não perca essa possibilidade de vocês expandir aquilo que vocês vieram fazer na sua jornada, nessa caminhada. Não há nada que possa restringir ou impedir o seu reto agir, aquele que compreendeu este princípio. Porquanto, o Deus em nosso interior é uma inteligência onisciente, um amor divino, um poder onipotente, uma influência criadora e única, o princípio fundamental do universo. Você vê que o João Goldsmith insiste nisso, e tem que insistir. Porque uma coisa muito interessante quando acontece a busca por essas energias, as pessoas saírem exatamente, né, falando da boa nova. E lógico, você tem aquelas pessoas que convivem com você, você quer falar para elas. Olha, tem essa boa nova, tal, não sei o que, o cara fica olhando assim e falou, é mesmo? Ah, então tá bom, vai fazendo aí que daqui a pouco eu pego a minha parte. E eles fazem isso, porque a maldade deles é inerte deles. Você não vai mudar esse ímpeto deles. Então, preserve essa sua energia que você está conquistando, que é um direito seu. Se vocês estão aqui ouvindo isso, ou aqueles que vão vir depois, por estarem ouvindo, é porque existe o direito divino de ter essa informação. E, a partir daí, aquele que tenha ouvidos, ouça, aquele que tem olhos, vejam, né? Aqueles que têm consciência, trabalhem isso. Então, nada nesse planeta está sendo feito por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, viver feliz, viver alegre, viver próspero e edificante, não é um acidente da vida. Não, é o destino. Eu falo, ninguém veio aqui, volto a repetir, para sofrer. Viemos todos aqui para ser alegres, sorridentes e muito felizes. E diz ainda aqui, em momentos sublimes desses, pode o homem enfrentar todos os leões e tigres da terra, envolvê-los no fulgor da sua consciência espiritual, na certeza de que esta luz dissolverá todas as aparências ilusórias. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente começa vamos falar do tema aqui, que é essa, essa maldade. É como a velha chorona, a gente volta lá na velha chorona. A gente pega e fica valorizando a maldade. Né? Essa pessoa é má, e fica naquela ladainha, a pessoa é má, e você está valorizando a maldade. Você está dizendo que ele é mais poderoso do que você. Isso não existe. João Goldsmith, ele está colocando exatamente isso, para que nós vamos enfrentar leões e tigres, porque eles vêm em cima da gente. E a partir do momento que você monta o divino em você, você reconhece esse divino em você, eles vão se afastar, porque não vale mais a pena eles perderem tempo buscando as suas energias. Isso é um fato, isso é real.
Mas, deles se afastarem, isso acontecer, nós temos que nos considerar aquele divino que há dentro de nós. Então, por isso que ele fala aqui, ó, a luz dissolverá todas as aparências ilusórias. Né? Vocês podem perceber desses filmes que aparecem ainda, as pessoas elas se transformam como um monstro. Né? E muitas vezes é um ser normal, é um ser como qualquer outro, mas eles vão criando essa aparência e nós vamos olhando isso e pensando que o cara é um monstro. E não é isso. Ele simplesmente faz com que a gente acredita que ele seja um monstro. Então, quando o Joel ele coloca aqui, essa luz dissolverá isso. Né? Nós vamos ver as coisas como realmente elas são. E vamos parar de ser, como dizem os boiadeiros, né? Boi de piranha. Né? A gente vai deixar de ser boi de piranha. E é isso que eles nos consideram, essas pessoas que têm a maldade natural entre eles. Então, quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem em busca, né, dessa sua felicidade, a felicidade é sua, não é do seu filho, não é da sua mãe, não é do seu vizinho, não é da sua empregada, ela é sua. E se você não considerar a felicidade, a prosperidade como sua, você vai perder tempo. Porque ele vai te tirar essa sua felicidade, essa sua alegria, por maldade. Ele não vai fazer nada com isso. Ele simplesmente é o prazer de atrapalhar a vida de vocês. Parece que o tempo já está se esgotando. Ainda dá 5 minutinhos aqui. Então, eu vou insistir nisso aqui com vocês. Percebam isso. O gostoso do autoconhecimento, o gostoso de você buscar a sua energia, expandir, né? É você vivenciá-las, você experienciá-las. Então, não adianta só eu ficar falando aqui, não adianta só ler o livro, se nós não colocarmos em prática esse experimento. Nós temos que colocar em prática, tá? Sutil, tranquilos, para quê? Até a nossa saúde, nós vamos ver que a nossa saúde ela vai começar a mudar. A nossa saúde ela vai começar a ser serena. Se vocês tiverem uma percepção maior, vocês vão ver que seus entes queridos que te rodeiam, né, vão começar a melhorar a sua saúde. O ambiente da sua casa vai ficar mais saudável. Né? O ambiente do trabalho vai ficar mais saudável. Então, quando você começa a experienciar, vamos ver se vai dar certo. É um desafio. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou sair, ou vou encontrar, ou vou acordar hoje e já vamos ver o que vai acontecer. Sem trauma, sem neurótico, não. Você vai começar a saborear a vida, que é muito gostosa. Né? Então, isso vocês têm que ter no trabalho. Né? Vamos ver se isso realmente vai dar certo. O que vai acontecer. Tá bom? Então, nós estamos aqui agora pedindo ao divino que há em nós, né? Que ele tenha essa bondade infinita para que possamos buscar a nossa felicidade. E, como sempre falo, paz na terra aos homens de boa vontade, porque nós precisamos ter muita paz para poder seguir essa caminhada, tá bom?